eu quero falar de algo muito importante com você. Olha, todos nós podemos, mas nem todos estamos conseguindo. Todos nós desejamos realizar alguma coisa, mas nem todos conseguimos. E hoje eu quero falar sobre esse assunto com você. Sabe, o medo é o grande vilão que tem atrapalhado, que tem prejudicado a sua vida, tem prejudicado a minha vida. Eu quero te falar isso, por isso que eu estou compartilhando isso com você. Até para gravar esse vídeo aqui, precisa de ter coragem, precisa de ter ousadia. Porque, você sabe, quando você pensa em fazer uma coisa dessa, aí vem julgamento, ali vem tantas ideias negativas que vêm dentro da sua mente e dentro do seu coração. Então tem muita gente, você se calhar é uma dessas pessoas, com muito potencial, com muita habilidade. Eu acredito piamente, acredito absolutamente que todos nós, absolutamente todos nós, eu e você, criados à imagem de Deus, recebemos dons e talentos únicos, certo? E existe um elemento de genialidade dentro de cada um de nós, mas pouco explorado. Nós não temos coragem. Isso atrapalha nosso casamento, isso atrapalha a nossa vida pessoal, isso atrapalha a sociedade. E hoje eu quero falar para você exatamente sobre o medo. Diante de tudo isso que eu estou falando contigo, eu dei uma pesquisada novamente sobre o medo. E uma coisa que me espantou e que me levou a gravar esse vídeo é exatamente isso. A pesquisa diz que o medo faz com que nós gastamos o tempo mais do que necessário a pensar no medo, em vez de nós realizarmos algo que poderia nos abençoar. Preste atenção nisso, isso me deixou espantado. Toda vez que você deseja fazer algo, surge no seu coração aquele medo. E é absurdo. 80% da população mundial gasta mais tempo da sua vida investindo a pensar nos seus medos do que em fazer qualquer coisa que seja proveitoso para si próprio. Então eu quero falar para você sobre o medo, o grande vilão do nosso fracasso, que faz bagunça na nossa vida, que atrapalha o nosso sucesso, o nosso crescimento, chama medo. O medo é uma das emoções básicas e mais primitivas do ser humano. E graças a Deus, que por causa de medo, nós vemos que os nossos ancestrais, os nossos antepassados, eles enfrentaram muitas ameaças. Só que eles usaram o medo de forma positiva. Eu já vou falar para você sobre como usar o medo como nosso aliado. Por exemplo, por causa do medo dos predadores, dos perigos naturais, isso permitiu com que os nossos antepassados começaram a pensar em meios de proteção. Levou-los a construir melhores casas, equipamento de segurança, transporte, e tudo isso trouxe um benefício para a raça humana. Eles usaram o medo em seu favor. Hoje, presta atenção nisso, o medo tem assumido várias formas diferentes na nossa vida. Por exemplo, medo de fracasso, medo de rejeição, medo de desconhecido. Hoje, o medo que domina grande parte do ser humano, que tem me dominado, que domina você, o medo de fracasso, o medo de rejeição, falta de aceitação e o medo do desconhecido. Por a gente não saber e não ver realmente todas as coisas, então nós temos esse medo, certo? E na minha conversa também hoje com Deus, Deus trouxe para minha mente um versículo que eu já li muitas vezes, mas eu nunca havia entendido com essa profundidade. Josué capítulo 1, versículo 9. Deus, quando chama Josué para liderar o povo de Israel, Deus disse para Josué as seguintes palavras: não fui eu que te ordenei, uma pergunta para Josué, não fui eu que te chamei, não sou eu que estou te chamando. Então preste atenção, Josué, seja forte e corajoso. Deus está falando para Josué, ser forte e corajoso, não apavore, nem desanime, pois eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você por onde quer que andares. Observa o que Deus fala para Josué. Não te ordenei eu, não te mandei eu. Então, seja forte e corajoso. Não te apavores, não desanimes, pois eu,
O seu Deus estará com você para onde quer que fores. Gente, esse versículo ardeu meu coração nessa manhã. Isso me fez falar para o Senhor, me perdoe. Sabe, tem muita gente que vai nos desaprovar, que não acredita em nós mesmos não acreditamos em nós, mas Deus acredita em nós, Deus acredita em você. E Deus acreditava em Josué, e Deus, falando essas palavras para Josué, Deus queria que Josué também entendesse que a única pessoa capaz de fazê-lo não conseguir atingir os seus sonhos, não cumprir o seu propósito, não viver uma vida de significado no mundo, não era o povo de Israel, não eram os inimigos, não era as coisas que iam acontecer à sua volta, era próprio Josué. Era próprio Josué. E isso chamou muito a minha atenção. Deus disse para mim, Sanu, a única pessoa capaz de fazer você não cumprir o propósito pela qual eu te chamei para viver no mundo é você, porque eu estou contigo. Eu é que te chamei, eu é que te dei esse dom, eu é que te dei esse talento. Então, seja corajoso, seja forte, seja forte. Por quê? Agora preste atenção nisso aqui. Quando eu entendi isso, olha só, o medo ele nos paralisa e nos estagna. Ele simplesmente nos leva a viver na nossa zona de conforto e ele nos leva, por exemplo, a fazer o quê? A não acreditar que nós somos capazes de realizar aquilo que Deus está colocando no nosso coração, aquele dom, aquele talento, aquela coisa que Deus colocou em você. A gente não acredita que a nossa família pode ser melhor. A gente não acredita que nós podemos superar. A gente não acredita que nós podemos romper. E eu estou gravando esse vídeo, eu estou gravando essa conversa para você, porque eu acredito muito no potencial humano. Eu acredito que você pode romper e Deus quer que você rompa. Uma outra coisa que medo faz, que Deus está falando para Josué, ser corajoso. Autossabotagem. Não sei se você já ouviu falar disso, e certamente sim. O que é autossabotagem? Autossabotagem não é nada mais, não é nada menos do que pensamento autodestrutivo. Como, por exemplo, eu não sou bom o suficiente. Isso não vai dar certo. Quem fala isso para você? Você ouve das pessoas. As pessoas te criticam. As pessoas às vezes podem falar essa palavra, mas quem decide acreditar nisso é você. Seja forte, seja corajoso. Deus acredita em você. Então acredita em você. Eu tenho dito às pessoas que o primeiro passo para nós acreditarmos em nós mesmos, para nós desenvolvermos automotivação, autoconfiança, é aprender a conhecer a Deus, é confiar mais em Deus. Porque confiar em Deus me leva a confiar mais em mim. Acreditar em Deus me leva a acreditar mais em mim. Ele nos leva à autossabotagem, que é exatamente aqueles pensamentos autodestrutivos que começam a gerar dentro do nosso coração. Isso ia acontecer na vida de Josué. Deus sabia que a única coisa, o único obstáculo para Josué disputar da bênção de Deus sobre a sua vida, de cumprir o propósito que Deus havia chamado ele para viver na terra, era ele mesmo. E tem mais um segredo ainda maior que Deus falou comigo. É que muitas vezes você é bênção, é resposta para as pessoas que te criticam. Somente isso só vai acontecer se você não desistir. E tem uma palavra que eu ouvi também que tem chamado muito a minha atenção. Não existe pessoas fracassadas, não existem fracassos, existem pessoas que desistem. Existem pessoas que não acreditam, porque se você perseverar, você vai ver que você não é fracassado. Se você for persistente, você vai ver que de fato você vai ter resultado. Na verdade, o que existem são pessoas desistentes. E eu quero te convidar, não desista de você, não desista dos seus sonhos. Acredite em Deus. Deus te trouxe a existência com um propósito. Portanto, seja forte, seja corajoso. Tá certo? Uma terceira coisa que o medo atrapalha bastante é limitar o nosso potencial. Quando nós cedemos um espaço ao medo no nosso coração, limita o nosso potencial. Por quê? Primeiro, medo nos faz não explorar novos caminhos. Quantas pessoas têm medo de mudança?
Quantas pessoas têm medo de criar novas conexões por causa de vergonha? Eu que te falo aqui, quantas vezes eu me deparo com essa luta, com esses medos? Quantas vezes nós temos medo de fazer o quê? De explorarmos novos caminhos, de experimentarmos novas coisas, de fazermos mudanças. Às vezes nós estamos morando num lugar, nós estamos morando numa cidade, nós estamos numa empresa, mas há possibilidade de explorar outros caminhos, ter novas experiências, mas nós não acreditamos porque nós temos medo do desconhecido. Aí eu não sei o que vai acontecer lá, mas Deus já disse, eu, Senhor, teu Deus, estou com você. Então, medo limita o nosso potencial. Medo de nós fazermos alguma coisa porque os outros vão nos julgar. Observa, todos esses medos geram barreiras que nos impedem de explorar o nosso potencial, de crescer como indivíduo, tá certo? Agora, eu quero terminar essa conversa falando para você como usar medo como nosso aliado. Como usar medo como nosso aliado. Lembra que medo é um sinal de alerta. Eu falei para você dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados, medo de não serem destruídos por fera, eles criaram o quê? Disseram, não, se nós continuamos a viver dessa forma, nossa espécie vai acabar. O que eles fizeram então? Começaram a pensar como se proteger de frio. Medo de passar frio levou-lhes a fazer o quê? A criar instrumento para proteger de frio. Do frio. Medo de passar fome levou a desenvolver na área da agricultura. Medo de furacão, de eventos naturais, levou o homem a construir melhor casa. Concluindo isso, eu quero dizer para você que o medo pode ser usado como nosso aliado. Quando você pensa no medo, por exemplo, de errar, alguém te pede para fazer algo e você pensa, eu tenho que fazer isso bem feito, mas eu tenho medo de errar. O que esse medo vai levar você a fazer? A preparar mais, a se esforçar mais. E acredite, quando você esforça e dá seu melhor para fazer algo, mesmo quando você erra, você é aplaudido. Por exemplo, medo de ver sua família passar por necessidade pode te levar a trabalhar mais e até fazer hora extra para ter um dinheirinho a mais para não deixar sua família com fome. Medo de perder o seu parceiro, seu marido ou sua esposa pode te levar a ser uma pessoa que começa a malhar, a se perfumar, a ter novos costumes, fazer coisas diferentes. Então, o medo ele pode ser um aliado muito poderoso que pode nos ajudar a fazer coisas extraordinárias. Não deixe de fazer. Use medo em seu favor. Se você gostou desse conteúdo, se gostou dessa conversa, comente aqui, porque eu gostaria de falar mais a respeito desse assunto. Não só de medo, mas realmente de nós descobrirmos o nosso potencial e fazermos diferença no mundo, tá certo? Deus te abençoe.